motivo pelo qual você vicia em pessoas que não te valorizam. Você já percebeu que, às vezes, as pessoas que mais ocupam seus pensamentos são justamente aquelas que menos fizeram por você? É uma situação estranha, porque quando alguém está sempre presente, quando alguém demonstra interesse e deixa claro que gosta de você, tudo parece mais simples. Mas quando essa pessoa começa a mudar, quando as mensagens ficam mais raras, quando as conversas já não têm a mesma energia, quando você percebe que aquela atenção que antes existia começou a desaparecer, algo dentro de você começa a mudar também. Você começa a pensar mais naquela pessoa, começa a lembrar de momentos específicos, uma conversa, um elogio, um dia em que ela fez você se sentir importante. E sem perceber, a sua mente começa a procurar respostas. Por que ela mudou? Será que eu fiz algo errado? Será que ela ainda sente alguma coisa? O mais curioso é que muitas vezes a distância de alguém faz essa pessoa parecer ainda mais importante, como se a ausência dela criasse um espaço que sua mente tenta preencher. E é nesse momento que muitas pessoas começam a entrar em um ciclo que elas mesmas não entendem. O mais curioso é que esse comportamento não acontece porque aquela pessoa é necessariamente única ou porque existe uma conexão impossível de substituir. Muitas vezes, o que prende você é a incerteza. Quando alguém está sempre disponível, seu cérebro entende aquilo como algo garantido. Você sabe que a pessoa está ali, você sabe que ela gosta de você, você não precisa lutar pela atenção dela. Mas quando essa atenção começa a aparecer e desaparecer, algo muda. Cada pequena demonstração de carinho passa a parecer muito mais importante. Uma mensagem depois de horas de silêncio. Um elogio depois de dias de distância. Um momento de atenção depois de você sentir que estava sendo esquecido. E esses pequenos momentos começam a ter um peso enorme. Você começa já a esperar pelo próximo, começa a pensar, talvez agora seja diferente, e essa esperança faz você continuar. Mesmo quando, no fundo, uma parte de você sabe que aquela situação está machucando. O problema é que a mente humana tem dificuldade em abandonar algo que parece estar quase ao seu alcance. É como se você estivesse tentando completar uma história que ficou inacabada. Você não quer aceitar que acabou. Você quer uma explicação. Quer entender o motivo, quer provar para si mesmo que aquela pessoa ainda pode escolher você. E é aí que muitas pessoas começam a perder a própria paz. Elas deixam de viver o presente e começam a viver esperando pelo próximo momento de atenção. Mas o que poucas pessoas percebem é que, em muitos casos, elas não estão presas à pessoa. Elas estão presas ao ciclo de expectativa, dúvida e recompensa. E esse ciclo é muito mais poderoso do que parece, porque ele não prende apenas seus pensamentos. Ele muda a forma como você enxerga aquela pessoa. Mais perigoso pode acontecer. Você começa a mudar a forma como enxerga aquela pessoa. Os momentos bons começam a ficar maiores na sua memória. Você lembra daquela conversa que fez você sorrir, daquela vez em que ela demonstrou carinho, daquela pequena atitude que fez você pensar que talvez existisse algo especial ali. Mas, ao mesmo tempo, sua mente começa a diminuir os momentos ruins. Às vezes em que você foi ignorado. Às vezes em que se sentiu insuficiente. Às vezes em que esperou por algo que nunca chegou. E, sem perceber, você começa a criar uma versão daquela pessoa dentro da sua cabeça. Uma versão baseada no que ela poderia ser e não necessariamente no que ela realmente é. Esse é um dos motivos pelos quais algumas pessoas continuam presas durante meses ou até anos em relações que só causam sofrimento. Elas não estão esperando apenas uma pessoa voltar. Elas estão esperando que aquela pessoa finalmente se torne aquilo que elas imaginaram. E essa espera pode ser muito poderosa, porque enquanto existir uma pequena possibilidade de mudança, a mente continua procurando motivos para acreditar. Ela só está passando por uma fase. Ela vai perceber meu valor. Talvez eu precise tentar mais uma vez. E cada nova tentativa parece uma oportunidade de finalmente conseguir aquilo que você sempre quis. Mas existe uma pergunta que pode mudar tudo. Você está preso ao amor que recebeu, ou ao amor que ainda espera receber? Porque, muitas vezes, o que mais machuca não é perder alguém. É abandonar a esperança de que um dia essa pessoa finalmente escolha você. E para entender por que a nossa mente cria esse tipo de apego,
precisamos olhar para um mecanismo psicológico que influencia muito mais nossas escolhas do que imaginamos. Por que isso acontece? Por que alguém que demonstra tão pouco consegue ocupar tanto espaço dentro da nossa mente? A resposta está na forma como o nosso cérebro lida com recompensa e expectativa. Existe um fenômeno psicológico chamado reforço intermitente. Ele acontece quando uma recompensa aparece de forma imprevisível, sem um padrão claro. E o mais interessante é que, muitas vezes, uma recompensa incerta pode prender mais a nossa atenção do que uma recompensa garantida. Pense em alguém que sempre demonstra carinho, sempre está presente e sempre deixa claro o que sente. Com o tempo, seu cérebro entende aquilo como algo normal. Mas quando uma pessoa alterna entre proximidade e distância, entre carinho e indiferença, cada pequeno momento de atenção parece muito mais importante. Uma mensagem inesperada, um elogio depois de muito tempo, uma demonstração de carinho quando você já estava perdendo a esperança. Esses momentos acabam ganhando um valor enorme e sua mente começa a buscar aquela sensação novamente. Não porque aquela pessoa necessariamente é a melhor para você, mas porque você ficou preso na expectativa de receber a próxima recompensa. É parecido com quando alguém continua tentando algo porque acredita que a próxima tentativa pode ser aquela que vai dar certo. O problema é que, nos relacionamentos, isso pode fazer uma pessoa ignorar sinais importantes. Ela começa a justificar atitudes que machucam, começa a aceitar menos do que merece, começa a acreditar que, se tentar mais um pouco, finalmente será escolhida. Mas existe uma verdade difícil de aceitar. Às vezes, o que prende você não é o amor que aquela pessoa oferece, é a esperança de receber o amor que ela nunca ofereceu. E enquanto você vive esperando uma mudança no outro, acaba deixando de perceber uma coisa. Você está entregando seu tempo, sua energia e sua paz para alguém que talvez nunca tenha prometido te dar aquilo que você espera. A partir do momento que você entende esse mecanismo, começa a perceber que algumas conexões não são difíceis de abandonar porque são perfeitas. Elas são difíceis de abandonar porque deixaram uma pergunta sem resposta dentro de você. E se um dia essa pessoa mudar? Mas talvez a pergunta mais importante não seja essa. Talvez seja: por quanto tempo eu vou continuar esperando alguém me valorizar, enquanto eu deixo de me valorizar? Se essa reflexão fez você enxergar algo que talvez nunca tivesse percebido antes, considere se inscrever no canal. Esse é o primeiro vídeo desse projeto. E a ideia aqui é trazer conteúdos sobre psicologia, filosofia e histórias que ajudam você a entender melhor a mente humana e a si mesmo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica por aqui, porque esse é apenas o começo.